Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos construir aqui uma CRUD que tem como objetivo cadastrar os dados de uma agenda do usuário. Então eu vou armazenar o nome e e-mail de várias pessoas. E o mais legal de tudo é que nós vamos trabalhar com função, com array e também com arquivo texto, pessoal. Isso aí. Então vamos lá? Bom pessoal, estou aqui no meu Visual Studio. E nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um novo projeto. Esse projeto vai ser aplicativo do console.net Framework. E o nome do nosso projeto vai ser Agenda Console. Então, uma agenda que vai funcionar para console. Tranquilo? Criar. Maravilha. Agora, pessoal, que nós já chegamos nesse ponto, nós vamos fazer o que? Eu vou criar aqui na minha static void main, no meu método principal, os dados que eu vou utilizar no meu programa, tá? Então eu preciso aqui no mínimo de duas variáveis string que vão ser vetores, tá? E essa variável vai se chamar nome. E eu vou criar uma outra variável também que é um vetor, que vai se chamar e-mail. Então, eu vou utilizar essas duas variáveis para quê? Para armazenar os nossos dados da nossa agenda. Então, vou guardar apenas o nome e o e-mail. Ah, Daniel, eu quero guardar mais dados. Tudo bem, você vem aqui, coloca o campo string e define, por exemplo, telefone. Pronto. O processo vai ser o mesmo, pessoal. Danilo, existe forma mais fácil de se fazer ao invés de utilizar vetor? Sim, tá? Nós poderíamos criar um objeto para representar o nosso contato. Então, poderia utilizar um outro tipo de dados para armazenar os dados, mas o nosso foco é treinar tudo que nós vimos, pessoal. Em específico, trabalhar com array, tá ok? Função e também arquivo texto. Então, esse é o nosso foco. Aí aqui, o que nós vamos fazer? Ó, vou dar um new string e aqui eu vou colocar o número 200. O que isso significa? Opa, não foi o 200 aqui. Significa que a nossa agenda, pessoal, ela vai poder armazenar no máximo 200 contatos, tá? Então eu instanciei, ó, dei vida para o meu array, falando que ele vai ter quantas posições? 200. Ele vai poder armazenar 200 registros, 200 textos dentro dele. Então, se fosse tentar fazer uma analogia com o mundo real, é como se eu tivesse um armário com 200 portas. E eu vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Pronto. Então, aqui, ó, armazena os dados da agenda. Tranquilo? Outra coisa, eu tenho que ter um tamanho lógico da minha agenda. Como assim? Cabem 200 nomes dentro da minha agenda nesse exato momento, tá? Mas quantos nomes tem armazenados na minha agenda? Então, eu vou criar uma variável aqui, que vai se chamar tamanho lógico, que vai se chamar TL. E eu vou atribuir para ela o valor 0. Então, esse TL, pessoal, representará o que? O tamanho lógico da nossa agenda. Então, se ele estiver valendo 0, significa que tem 0 registros armazenados na agenda. Se estiver valendo 5, significa que tem 5 registros armazenados na minha agenda. E onde estão esses registros? Eles vão estar na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Nós vamos armazenar os registros de maneira consecutivas. Então, vamos começar na posição 0 do meu array e vamos armazenando nas próximas posições, sempre que colocar um novo valor. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Então, nós conseguimos aqui definir os dados, né, as variáveis que vão armazenar os dados aqui da nossa agenda. Fechou? Vamos criar uma outra variável aqui, int op, que vai ser a opção do menu. O que seria essa opção do menu, Danilo? Puxa vida, meu usuário vai querer
executar operações aqui no meu menu, no meu sistema. Então, se ele escolher a opção 0, vai fazer alguma coisa. Se ele escolher a 1, vai fazer alguma outra coisa e assim sucessivamente. Tranquilo? E quais são as opções do nosso sistema? Então, nós já vamos definir agora, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar aqui, ó. Eu vou criar um método static void não, int exibir menu, tá? E aí, aqui, nós vamos definir o nosso menu. Int op recebe 0 e return op. Pronto. Detalhe importantíssimo, pessoal. Toda vez que vocês visualizarem essa palavrinha static em métodos, em funções, ó, o que isso significa? Significa que eu estou criando algo, tá? Não precisa ser nem em funções, pode ser em variáveis. Eu estou criando uma variável ou uma função que pertence a quem? A classe, pessoal. Tá? Isso aí é muito importante. Ah, Danilo, o que isso significa? Não entendi. Você vai entender agora, tá? Nesse exato momento. Se eu vier aqui dentro da minha função e fizer isso, ó, console.writeLine, eu estou mandando o sistema executar o método, rodar uma função, tá? Qual funçãozinha? O writeLine. E o writeLine, eu consegui acessar essa função, executar ela, colocando o nome console na frente. Ponto. Significa o quê? Que a função writeLine pertence à classe console. Entenderam? Então, a nossa classe aqui se chama program, tá? Da mesma maneira que nós criamos o nosso exibir menu, alguém foi lá e criou o writeLine para uma classe que se chamasse console. Compreenderam a ideia? Então, eu estou fazendo o que? Estou criando um método que pertence à classe program. É dela, tá? Vamos lá aqui. writeLine. Agenda. Modo console. Pronto, tá aqui. Belezinha? Entenderam, pessoal, essa questão do static? Isso aqui é muito importante quando nós formos trabalhar com programação orientada a objeto. Tá? Então, quem trabalha com programação orientada a objeto vai poder criar métodos que não vão pertencer a uma classe, mas sim a um objeto que se baseia em uma classe. Tá, ok? Mas não se preocupem com isso, pessoal. Tá? Vamos focar aqui no nosso aprendizado de hoje. Agora, eu vou colocar aqui dentro do exibir menu as opções do nosso sistema. Então, vamos colocar aqui, ó, console.writeLine, exibir dados. Então, vou poder mostrar todos os dados da nossa agenda. Vou colocar aqui, ó, um console.writeLine, localizar contato. Então, eu vou procurar um contato. Olha que legal, pessoal. Vocês vão ver que show de bola. Nós vamos trabalhar aqui com busca dentro de um array. Nós vamos também colocar aqui, ó, o nosso console.writeLine, inserir contato. E aí o que está faltando aqui, ó? Obviamente, né? Ó, exibir dados. Então, vou colocar aqui um número. 1. Se eu digitar o 1, eu quero ver os dados que tem dentro da minha agenda. Localizar dados. Se eu digitar o 2, eu vou localizar os dados. Se eu digitar 3, eu vou inserir um contato na minha agenda. Tá? Vou até copiar aqui, ó. Se eu digitar 4, eu vou inserir, eu vou excluir um contato. Eu vou até fazer o seguinte, ó, só para ficar mais legalzinho. Ah, Danilo, precisaria? Não, né? 1, 2, 3, 4. Pronto.
exibir, inserir, alterar, ó, exibir dados, inserir contato, alterar contato. Aí eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, excluir contato e 5, localizar contato. 5, localizar contato. E último, 6, sair. São todas as operações possíveis de se fazer com uma CRUD, pessoal. Então, quem não sabe o que é CRUD, é o que? Você desenvolver um sisteminha que execute as operações básicas de um sistema, que é inserir, alterar, excluir e localizar, tá? Então, estamos fazendo aqui, ó, as 4 operações básicas e também estamos exibindo os dados aqui do nosso sistema, beleza? Então, está aqui, e aí aqui embaixo nós vamos fazer console.write opção, o usuário vai digitar a opção que ele quer, e nós vamos fazer a leitura, op recebe, convert, point to int 32, read line. Tá aqui, pessoal. Estas são as opções do nosso sistema. Beleza? Maravilha, ó. Já temos aqui as opções, o que o nosso sisteminha faz. Então, quando ele digitar 1, o que ele vai fazer? Vai exibir o que tem dentro da agenda. Vou ter que mostrar o que tem dentro aqui do nosso vetor. Tranquilo? E aqui nós vamos executar todas essas operações. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um switch case. Deixa eu ver se ele autocompleta para mim, ó. Switch, caso, op. Olha que legal. Seja igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou executar alguma coisa. Eu vou executar o break. Só que aqui ficou faltando o detalhe, né? O case. Switch case 1. Pronto. Break. Fechou. Aí eu tenho o 2, né? Ele tá dando esse pane aqui, ó. Vamos lá. Break. Só para identar aqui, ó. Case 2. Break. Pronto. E aí, a gente joga aqui para baixo. Maravilha. Então tá aí, ó. Então, caso o valor da variável op seja igual a 1, eu vou executar alguma coisa. O que eu vou executar? Eu vou exibir os dados. E na hora que ele chegar no break, ele para a execução do case, tá? Ah, se for 2, o que eu vou fazer? Se for o 2, eu vou inserir um contato. Eu vou inserir um contato. Break. E aí aqui mesma coisa, case 3, 2 pontos. Break. Se for 3, o que eu vou fazer? Alterar. Vou copiar aqui que fica mais fácil, hein? Se for 4, eu vou excluir. E se for o 5, eu vou fazer o quê? O que o 5 faz? Localiza. Então, o 5 localiza. Então, pronto. 1, exibir os dados. 2, inserir um contato. 3, alterar um contato. 4, excluir um contato. E 5, localizar um contato. Então, aqui dentro desses cases, pessoal, é onde eu vou programar. É onde eu vou programar cada ação do meu sistema. Compreenderam? Só que tem um detalhe. Do jeito que nós fizemos aqui, ó, o que vai acontecer? O nosso sisteminha principal vai começar, né? Vou criar as variáveis. Ah, se eu escolher, se o op estiver valendo 1, vai para cá. Só que faltou um pequeno detalhe, eu vou até recortar aqui.
esse switch case? Faltou um while, pessoal. Tudo isso aqui tem que rodar dentro do que? De um laço de repetição, tá? E qual que é o laço de repetição? Enquanto op for diferente de 6, o que eu faço? Op é diferente do 6, então eu pego e agora sim eu executo essas ações. Fechou? Maravilha, pessoal. Tá aí, ó. Agora sim. Tudo isso aqui vai dentro do nosso while. Beleza? Por quê? Porque o sistema não vai parar. Vai ficar rodando aqui eternamente enquanto a pessoa não digitar o sair, né? Acabou. Tranquilo? E aí, o que nós vamos fazer? Aqui fora do while, eu vou colocar um comentário para nós lembrarmos depois, ó. Implementar leitura do arquivo texto. O que nós vamos colocar aqui, ó? Puxa vida, eu vou carregar os dados, né? Ó, carregar dados do arquivo texto. Melhor. Então, eu não falei que nós íamos utilizar o arquivo texto? Entrou na agenda, ele vai fazer o quê? Opa, deixa eu pegar os dados do arquivo texto, trazer para a memória. Terminou a agenda? Quando termina de executar a agenda? Fora do while. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar... Ó a preguiça. Carregar, em vez de ser carregar, é salvar dados no arquivo texto. Nós vamos salvar tudo de novo o que foi feito no nosso arquivo texto. Tranquilo? Danilo, será que isso aqui está funcionando? Vamos testar, né? Como que eu faço? Vamos executar aqui, mas antes falta mais um detalhezinho. O que está faltando, pessoal? Olha aqui o nosso código. Vamos ver se vocês adivinharam já. Né? Puxa vida, estou trabalhando com o op, tá? Que é a opção que o usuário escolheu do menu. Mas cadê a chamada do menu? Que eu tenho aqui, ó, o exibir menu. Né? Cadê a chamada dele que não está acontecendo? Então, dentro do while, eu tenho que fazer o que? Mandar exibir o menu e fazer o op receber esse valor, ó. Pronto, agora sim. Agora, quando ele executar o exibir menu, ele vai mostrar as opções, fazer a leitura, guardar o valor lido em op e devolver o valor op. Viram que legal? Muito show de bola, né? E outro detalhe. Vamos vir aqui, ó. Eu vou colocar um clear. Console.clear. Pronto. Ele limpa a tela, exibe o menu. Tá aqui. Vamos testar? Agora vamos testar, né? Pronto. E a primeira parte da nossa agenda já está feita, ó. Exibir dados. Clico no 1, ele vai ler. Não vai executar nada dentro do case ainda, tá? Saiu, se eu apertar o 6, fecha o sistema. Funcionou, pessoal. Perfeito. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer o que? Nós vamos começar a trabalhar com o nosso sistema. Nós vamos pegar aqui e vamos implementar o que? O exibir dados e o inserir contato. Né? Aqui eu vou até mudar exibir os dados, exibir os contatos, né? Fica mais bonito. Beleza, pessoal? E aqui também, ó, vamos ver, exibir dados, né? Exibir contatos. Pronto, ó, fica bem mais elegante. Fechou? Não esqueçam de salvar o seu projeto. Se vocês mandaram executar, já salvou, mas salvem de qualquer jeito. Tá ok? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos implementar aqui algumas funcionalidades do nosso sistema. Até mais e um grande abraço.